Devocional Biblionauta, 24 de abril, leitura diária de 1 Crônicas do 8 ao 10. Tema da devocional: o juízo do Senhor sobre líderes errantes. Um resumo de 1 Crônicas do 8 ao 10 é o seguinte: o capítulo 8 registra os descendentes de Benjamim e de Saul, o capítulo 9 relata a volta do povo para Jerusalém depois do cativeiro e, com o propósito de recontar a história, relata a genealogia de Saul. O capítulo 10 é um breve relato de Saul, focando na sua morte e na morte de seus filhos. Nesse devocional, nós destacamos que o juízo do Senhor sobre os líderes errantes acontece. O texto de 1 Crônicas, do 10 ao 13 e 14, diz o seguinte: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não o Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Está relatado em 1 Crônicas 10, 13 e 14. O cronista traz uma explicação sobre os trágicos acontecimentos de 1 Crônicas 10, do 1 ao 11, que relata a morte de Saul. Segundo ele, o fim de Saul foi por causa do juízo do Senhor. O Senhor julgou o rei Saul devido a este não ter liderado o povo da maneira que o Senhor ordenara, ter transgredido a vontade do Senhor, não ter guardado a palavra do Senhor e nem consultado ao Senhor, mas ter consultado uma necromante. A avaliação do autor de Crônicas é que o Senhor vê o que todos têm feito, principalmente os líderes de seu povo. Saul reinou 40 anos e cometeu muitos pecados, muitos absurdos. Embora parecesse impune pelos seus absurdos aos olhos humanos, o Senhor estava contemplando tudo e no devido tempo, no devido momento, lhe julgou. Ao olhar para essa verdade, devemos ter temor de que o Senhor está contemplando tudo. Ao perceber essa verdade, devemos clamar por misericórdia e nos arrepender de nossas condutas equivocadas diante do Senhor. Aos líderes, principalmente, uma palavra confrontadora. Tomemos cuidado de como tratamos o povo do Senhor a nós confiado. Não devemos tratar o povo de Deus de qualquer maneira, e nem as coisas de Deus com egoísmo e orgulho. Ele está vendo tudo e dará juízo caso não haja arrependimento. Alguém pode argumentar: isso é coisa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas, ao falar dos falsos mestres e líderes, já no Novo Testamento, Pedro disse que, em 1 Pedro 4,5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Os falsos mestres e líderes encarariam a dura punição de Deus, conforme 1 Pedro 2,12. O mesmo Pedro que orientou aos pastores que tomassem cuidado em como pastoreariam o rebanho de Deus, sabendo que um dia o Supremo Pastor pediria contas. Isso está em 1 Pedro 5, do 1 ao 7. Portanto, a todos nós, principalmente aos líderes que o Senhor tem constituído ao seu povo, tomemos cuidado em como agir com a palavra de Deus e com o seu povo. Tenhamos temor, pois o Senhor pedirá contas. Abençoará aqueles que forem fiéis, lhe dará um grandioso galardão. Porém, aqueles que andam errante, líderes que batem no povo, agem com egoísmo e orgulho, também receberão juízo. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós.